Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Peço desculpas pela minha voz, hoje está meio falhando, não que ela seja muito animada e muito clara, assim. Eu sei que eu tenho que fazer fono algum dia, mas vamos que vamos. Esse vídeo eu quero falar sobre a Semana da Brava, coisas que aconteceram. Saiu um relatório do Itaú que eu tenho várias coisinhas para falar. Eu vi inclusive o vídeo da entrevista do analista explicando o relatório e pontos que eu quero botar e umas cositas mais, mas vamos lá. Então, para começar, quero começar na primeira coisa que muita gente gostou no que eu fiz na quarta-feira, no vídeo de quarta, então venho a repostar hoje. Porque o que a gente pode observar? O petróleo caiu 0,25, né? Mas a Prio despencou 1,84, a gente cedeu 0,55, REC V3 subiu, piranha? Subiu. Não, caiu 0,15. Mas enfim, as petrolíferas no geral tiveram um desempenho sofrível. E a Brava e a Prio, que são as maiores independentes, né, tiveram um dia fraquinho, volume fraco, tá sem muito gás, mas graficamente a gente está em cima aqui da LTB, uma correção saudável, que eu acho que pode trazer alegrias, um movimento alegre no futuro não muito distante. No petróleo, a situação é mais ou menos diferente, porque a gente tem um triângulo aqui, mas a ideia, quando eu falo triângulo, seria um negócio assim, só que está muito inclinado e tem muita coisa no ar, tá? Tem muita coisa, Trump vai, não vai, enfim. Mas aí eu queria aproveitar para falar da nossa curva de petróleo. A nossa curva de petróleo, aqui a gente tem o azul, a linha azul aqui é a linha do dia 27 da quarta-feira. Notem que eu comentei que a curva tinha inclinado mais para cima do que o normal. E aqui a gente vê que ela está embaixo de todo mundo, está inclusive embaixo da verde e está sensivelmente acima da verde aqui no final. Tá? O que significa isso? Que os preços mais longos tinham tido um bom dia. E aí ontem, nessa linha vermelha, o que a gente vê? A curva como um todo está mais alta, né? Mas a gente tem aqui no meio, em médio, uma barriga maior do que a azul, mas nas pontas a gente não subiu muito. Isso já dava um cheirinho de um buquê de enxofre, por assim dizer, né? E aí, hoje, essa linha verde a gente teve o dia melhor do que quarta-feira, mas no decorrer da curva a gente nota que a gente foi ficando abaixo da curva de quarta-feira. O que quer dizer isso? O enxofre bateu, de fato. A, a curva longa, os pontos mais longos, os contratos mais longos corrigiram mais do que os contratos curtos. Grosseiramente falando, significa que o pessoal olhou para frente e achou que o para frente não está tão claro assim, melhor sair desse negócio. E aí você tem a curva deitou, né? Ao invés da gente ter o que a gente queria, que era uma normalização da curva, ela está deitando, voltando a acentuar o backwardation, tá? Então, hoje a curva toda cedeu e a curva inclinou para baixo.
Então ela cedeu e inclinou. Na quarta ela tinha subido e inclinado para cima. Na quinta ela subiu e lateralizou, ficou mais ou menos na mesma. E hoje ela cedeu e inclinou para baixo. Então foi um dia meio que não queremos saber do final de semana, tá? Mas muita coisa acontecendo. A gente tem, acho que o Dia do Veterano nos Estados Unidos. A gente tem algumas coisinhas que podem vir a acontecer no final de semana. A gente tem Rússia, tem Ucrânia, tem Irã. A Alemanha recomendou contra os seus cidadãos a irem para o Irã, ficarem no Irã. Tem todo um monte de coisa acontecendo e final de semana, vira e mexe, fica agitado. Tá? Então, veremos. No decorrer da semana, o que me deixou mais interessado assim no movimento do papel é o seguinte, eu não sei se vocês conseguem ver bem, eu não consigo aumentar esse negócio, eu acho. Deixa eu ver se eu exportar funciona. Será que salvou? Não sei se salvou. Ok, tá aqui gritando comigo. Não precisa gritar comigo. Tá, talvez aqui fique mais claro. Vou apagar isso aqui tudo, tá? E vou deixar só isso aqui. Vou botar isso aqui é dinheiro. Isso aqui é a quantidade. Aumentar um pouquinho para ver se facilita a visão de todo mundo. O que a gente teve durante essa semana? Tá? Um volume massivo de venda de ações por parte do BTG Pactual. Tá? Se a gente olhar, ele foi o muito maior vendedor. Isso indica que possivelmente algum player que tinha uma posição relevante da empresa decidiu zerar. Se a gente pega isso desde do dia 22, deixa eu pegar um número aqui, a gente tem 8 milhões e 200 mil ações vendidas. Em saldo líquido, tá? Entre compras e vendas, isso é importante. Se eu pegar só vendas, desde o dia 22, desde sexta-feira passada, a gente está falando de 18 milhões de ações vendidas. Por que isso chama atenção? Porque quando a gente olha para o lado da compra, a gente está muito mais pulverizado. Isso aqui é um jogo de soma zero, tá? Quem comprou vendeu, mas a gente tem nos 3 maiores compradores a mesma coisa que o maior vendedor. Está muito mais pulverizado aqui, embora aqui pareça muito, né? Que tem muita coisa, tem muita gente pequenininha e tal, como aqui. Mas a gente pega aqui, a gente tem um bloco de 4 maiores compradores compraram o equivalente que os 2 maiores vendedores venderam, até mais. Mas o BTG destoa disso. Achei curiosa essa movimentação. Tá? E se a gente olhar de sexta a sexta, incluindo sexta passada, esse número fica ainda mais grotesco, porque essas quantidades aqui variaram relativamente pouco, e aqui fomos para 8,19 milhões de ações. Então é muita coisa, tá certo? Então, a gente teve um player grande, isso tem característica de ter um player grande saindo do papel.
não sabemos se é resgate, não sabemos se é decisão, mas parece uma saída definitiva com alguma certa pressa, pela velocidade. Ah, é alguém do bloco de controle? Não. Ah, é o Bradesco? Pô, o Bradesco ia operar na casa deles, né? Ele ia operar pelo Bradesco. É mais barato para ele. Então, quer dizer, não sabemos. Não queremos saber, não nos interessa nesse momento saber quem, tá? Inclusive porque o noticiário está bem positivo para a empresa, embora o petróleo esteja ruim. Pode ser um fundo que simplesmente tomou um resgate gigante. Acontece, tá? Acontece. E o fundo simplesmente vende. Não tem o que fazer. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma coisa que circulou no Twitter hoje bastante. O relatório da Brava Energia feito pelo Itaú. E é claro, eu peguei esse relatório e vi a apresentação do relatório por parte do analista. Eu estou mostrando o relatório aqui porque no YouTube tem o relatório também. Só que é um canal com 31 mil inscritos e tinha até 24 horas depois do negócio ser divulgado o vídeo, tinha 70 visualizações. Ganhei. Inclusive queria agradecer a todos aí. Muito obrigado mesmo. Mas enfim, é um relatório em inglês, peço desculpas, vou fazer uma tradução simultânea das partes interessantes. Mas o que eles falam? Eles falam que estão voltando a cobrir o papel com uma recomendação de compra, de performar melhor do que o mercado. Tem um target de R$ 28 para a ação e acham que esse ano a gente vai ter um fluxo de caixa negativo, ano que vem vai ter um fluxo de caixa levemente positivo e 2027 um fluxo de caixa bem mais positivo. Porque o que eles partem de princípio? Uma produção média mais alta, 26 e 27, mantendo, eles têm que manter o preço, só que eles jogam capexes muito elevados. Esse 462, concordo, mas não vai ser tanto assim, vai ser próximo disso. Isso aqui eu discordo, eu acho que vai ser uns 400, isso aqui eu acho que vai ser uns 300, pelos números que a gente já viu, tá? E isso já dá uma pancadinha aqui nesses números, já muda bastante coisa. Isso é muito importante entender. Eu queria que quem explicasse fosse a Monique. A Monique é brilhante. Não que o Eric, que foi, eu acho que foi o Eric que apresentou, que defendeu. Não que os outros dois não sejam, mas a Monique, eu sou fã da Monique. Enfim, e aí eles começam a falar de Atlanta e Papaté, que são os dois maiores campos. E aí eles falam aqui de como chegamos em julho em 90,9, tá? E fazem todo o corte, mostram. Aí é um negócio que eu achei extremamente mal pensado, embora eu tenha entendido. Como a produção de Atlanta, do campo de Atlanta, tá? Não é do FPCO, estava oscilando. Porque até aqui, ou seja, 95% desse dado é inútil. Isso aqui era o Petrojal, que era foi importante, digamos assim, para a nossa sobrevivência, enquanto o Enalta ainda estava funcionando separado, e nos deu a chance de ter Atlanta, o FPSO novo agora. Mas essa história aqui é extremamente improvável que se repita, tá? Extremamente improvável. E vamos que vamos. Contam a história, mostram dos poços, as conexões e tudo mais.
o quanto produziu Atlanta. Isso em média. A gente frequentemente via o mês mais alto, olhando ali, dias passando de 43, 44, mas na média a gente ficou assim. Tudo bem. Conectamos o 2 e o 3. Aí os camaradas vêm e trazem isso aqui que eu achei muito legal, tá? Isso aqui é a curva de depressão, de queda na produção a partir do momento que o poço começou a produzir. Quantos meses, tá? E aí a gente tem o 2 e o 3, são dos mais longevos, parados funcionando. O 4, que começou bem e foi caindo devagarzinho, mas foi de certa forma acelerado. O 5, que aparentemente está cedendo de uma forma um pouco mais acelerada. O 6 é mais ou menos novo, então ainda não temos dados. Mas o que eles falam? Parece estar cedendo numa velocidade maior do que a gente esperava. Beleza. E aí aqui é o corte d'água, tá? BSW é o corte d'água. Então, basicamente, aqui a gente tem a quantidade, quantos meses antes de começar a produzir bastante água de cada poço. Aí ele mostra aqui que o 2, com 60 meses, chegou a produzir 55% de água, ou seja, metade da produção do FPSO, que o FPSO puxa, vem de água. Nos poços mais recentes, isso aqui, nos poços mais antigos, como 2 e 3, isso demorou mais a acontecer. Nos poços muito mais fresquinhos, a gente ainda não tem dado suficiente, a gente não aconteceu a água ainda ter mais de 1% do que puxado, porque ainda não apareceu esse dado. Ainda não aconteceu esse fato, na realidade. Mas notemos que parece ter uma diminuição, né? Aqui a gente tinha, nesses dois primeiros, uma produção legal de óleos, demorou bastante para começar a ter água com mais de 1%, né? A puxar mais de 1% de água junto do petróleo. O 4 já foi mais rápido, o 5 foi rapidinho, e aí vamos ver o 6 e o 7. Mas uma coisa que é muito importante, e aí vamos à apresentação institucional. Vamos caçar aqui. É isso. Tá produzindo muita água, tá? Mas grosseiramente eu consigo produzir 50 mil barris de petróleo por dia e tratar 140 mil barris de água. Ou seja, eu posso ter grosseiramente até 66% de água. Vamos lá, 50 sobre 190. Porque eu consigo tratar 50 mil e 140. Então, eu posso ter 73% de água que eu ainda consigo chegar nos 50 mil barris. Tá? Então, esse é um fato importante, é um dado importante, mas está longe de ser mortal. Isso acontece com todas as casas, os poços, todos os FPSOs. Beleza? Então, foca nisso aqui. A gente consegue tratar muito mais água do que a gente consegue coletar. Foi projetado para catar petróleo, então tá mais ou menos tranquilo. Ok? Isso é muito importante. E parece que eles ignoram esse fato.
Eles mostram, né, como era antigamente, que já produzia muita água e agora que está produzindo água de novo. Ó, que dor. Aqui produzia muito mais água e tinha um FPSO que tratava muito pouca água. Notem aqui, a gente estava querendo produzir 30 mil barris por dia, 20 a 30, com 11, podendo processar 11 mil barris de água. Aí realmente complica. Hoje, isso não assusta. O FPSO Atlanta foi feito, foi construído, adaptado para o Poço de Atlanta. O Campo de Atlanta. Campo esse que a Brava já operava, a Enalta já operava. Eles sabem o que estão fazendo. E aí eles vêm em Papa-Terra. Falam aqui da parada. Tudo bem aqui, tá? Não há o que falar contra. Mas isso aqui a gente fez A gente parou obrigatoriamente pela ANP e aproveitamos para fazer uma série de coisas aqui para deixar o negócio um pouco mais robusto, mais seguro. E aí o que acontece é a gente parou, tem tido paradas muito menores, a gente está com uma frequência muito maior, com uma confiabilidade muito maior. Tá? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E está produzindo bem direitinho. E aí chegamos na produção, né? Tudo direitinho, pá, conectou isso, conectou um monte de coisa. Puft, tá produziu em junho 21 mil barris total. Chegou, né? Então, isso é legal, mas aqui eles mostram uma coisa muito interessante. E aí vem naquilo que eu vinha falando. Esses bichos têm uma capacidade, eu não sei se tem na apresentação institucional sobre o FPSO de Papa-Terra. Eles não falam muito sobre o P-63. Sacanagem. Mas é um bicho que tem uma capacidade também monstruosa. É maior do que Atlanta, tá? Enfim, e aí eles botam aqui, ó, isso aqui tá produzindo 80% de água, o H-37. Ele produz direitinho, mas ele produz muita água. Os outros produzem menos água no geral. E tem gente até que produz muito, como o 51. O jogo de cor aqui tá horrível. Mas o 51 produz muito com pouca água. Isso é importante. E isso é importante também pelo seguinte. O 50 também. Proporcionalmente pouca água. Esses dois poços são os mais novos, 51 e 50. Esses poços aqui são mais antigos. Mas de qualquer jeito, tudo aqui é mais ou menos velho, tá? A grande questão é, são poços cuja a penetração com uma certa frequência em Papa-Terra, a gente tem poços com uma penetração de lençol freático, de um lençol, um lençol freático, eu diria, né? Mina pouca água nos poços. Então você tem um aquífero muito menos ativo do que em Papa-Terra, do que em Atlanta. Então é normal você esperar pouca água nesses negócios, mas uma vez que você começa a injetar água, polímero e tudo mais, o corte aumenta, mas essa produção dispara. Então isso é interessante. Estou esperando para ver o que vai acontecer com Papa-Terra num horizonte nem tão distante, tá? Porque eu acho que eles já vão começar a se mexer agora em outubro para mexer em alguma coisa lá, eles vão fazer uma parada em outubro e vão se mexer em alguma coisa. E vamos lá, de novo, o corte de água e petróleo
em Papaterra. Lembra que eu mostrei a Atlanta, era um negocinho assim? Ou seja, não me preocupa a Atlanta de jeito nenhum. E aí eles falam que a produção não deve ser aumentada até o meio de 26. Eu acho que isso já vai no final do primeiro trimestre de 26, tá? Vamos continuar monitorando a, o, a produção. Só que o que eu vejo, tá? Tem muitas coisinhas acontecendo que são bem interessantes no sentido de melhorar a eficiência da empresa. Eu estou acompanhando o noticiário e tudo mais. Hoje saiu um negócio que tinha saído no Brava Day, que o Pedro falou no Brava Day, que ia botar a vender gás em botijão, digamos assim, não em botijão, mas condensado, comprimido, liquefeito e afins, em caminhões no Recôncavo. Então tem coisinhas, várias coisinhas que a empresa está fazendo, tá? Pela minha linha de tempo, por agora, para ter acontecido coisas em Guamaré, teve esse negócio com o gás em Recôncavo, tem uma briga boa no bom sentido, tem uma discussão, tem uma conversa com a Petrobras em Manati, tem coisa na, no ATI, no ATI de Guamaré que foi. Então tem coisinhas muito interessantes para acontecer num horizonte não tão distante, tá? Algumas coisas talvez estejam acontecendo agora, tá? Aumento da injeção de vapor no Potiguar pode estar acontecendo, aumento de tancagem pode acontecer a qualquer momento, eles iam fazer coisas ao longo de 2025, então estamos ao longo, né? E aumentando a capacidade, a tancagem. Não, não era isso que eu queria. Vamos sair disso aqui. Eu quero isso aqui, né? Isso aqui é muito importante. O que eles falam? A gente quer chegar, produzir mais vapor, aumentar a capacidade de tratamento da água. O que isso é importante? Porque esses poços produzem muita água e a água é um limitador de produção, tá? É muito importante entender isso. A água é um limitador de produção. Então, se eles conseguiram aumentar a tancagem, aumentar coisinhas e melhorar a injeção de vapor, que mal bem você gera vapor com a água que você produziu, então vira uma brincadeira legal. Potiguar começa a rodar melhor como um todo. Então, é um negócio que eu tô olhando com uma, uma atenção muito grande. E aí, temos algumas coisas que podem ter acontecido aqui no terminal, principalmente, tá? A gente assumiu a gestão do terminal offshore, isso pode estar ajudando. A gente pode ter já aumentado um pouco a, a capacidade de estocagem. A gente pode estar fazendo algumas coisas interessantíssimas que podem já ter trazido novidades nessa semana, a ver no relatório de produção da empresa semana que vem. Estou mega ansioso, tá? Isso foi o meu. Eu sei tanto quanto vocês de fatos, o que eu tenho são estimativas na minha cabeça, tá certo? Então, o que eu vejo para a semana que vem? Semana que vem a gente tem um relatório de produção e, tal qual no último relatório, eles soltam notinhas.
Eu quero ver as notinhas. O que me interessa é a notinha. Tá, um número também. Mas eu quero ver isso e eu quero ver isso. Por quê? Aqui, por exemplo, eles falam que Recôncavo, 27% foi rejeitado. Não, não fala isso. Beleza, acontece. Se eu estou botando isso num caminhão, o que está faltando, digamos, o que está sobrando, se eu estou botando isso em caminhão, se eu estou botando isso em trem, se eu estou botando isso num lombo de burro, estou despiorando a minha situação. Porque a gente tem uma série de poços no Recôncavo que não estão ligados a redes e que a gente pode vender e ganhar dinheiro em cima disso. Isso é importante, tá certo? Então, de novo, eu espero alguma coisa perto de 93, 94 para agosto. Saberemos semana que vem. Saberemos se o camarada que está operando pela BTG já terminou de vender ou se tem mais coisa ainda. Acho que sexta que vem a gente vai ter uma ideia melhor no vídeo de atualização da semana. Entendo que essa queda na curva do petróleo foi basicamente pensada no final de semana. O pessoal não quer ficar com isso, está com medo e tudo mais. E fiquei muito feliz com o relatório do Itaú, tá? Porque ele fala um monte de coisa que eu não concordo. Ele é muito conservador. Por exemplo, ele acha que chegaremos em 101 mil barris em agosto. Eu acho que a gente bateu isso, tá? Eu acho que a gente chega numa média próxima a 100 mil em setembro. Sim, média. E meio que segue para aí. Aí ele vem aqui para 2026. E aqui que eu acho que ele tá errado pra caramba. Eles começam a falar de queda da produção de Potiguar e Recôncavo. Não acho que isso vai acontecer, principalmente porque a gente vai injetar mais algumas coisas no Recôncavo, porque está dando sucesso, e a gente vai começar com polímeros e mais vapor, e mais água tratada, e mais isso, mais aquilo na Bacia Potiguar. Eu acredito que teremos um incremento nesses dois quadrinhos aqui, talvez de boa monta, tá? Talvez de boa monta. Então eu vejo esse jogo aqui se mantendo muito, muito perto de 100 mil, meio que longo prazo. Eu acho o poço, a sonda, chega de outubro para novembro. Eu acho que em dezembro o poço já está completado, tá? Já foi feito tudo. Vão fazer as coisas que precisam enquanto começam a pegar isso. Eu acho que o PSLV chega em Papaterra aqui, mas é um achismo, tá? O PSLV é o naviozinho que bota o canudinho entre o campo e a plataforma. E aí, acredito que Papaterra começa a dar um gás, um bom gás, tá certo? Isso aqui a gente está pensando ainda com, disso é importante lembrar, 62,5% de participação para a Papaterra. E aí o que eu achei interessante é que de 2027 ele continua mais ou menos ok. Só que e aí ele volta a achar que o onshore volta a dar gás, por assim dizer. Não compro essa ideia. Eu acho que, primeiro, eu acho que Papa-Terra pode ser resolvido antes, né, os 100%. Esses números não voltam. Eu acho que eles vão injetar alguma coisa em Papa-Terra.
Alguma coisa eles vão injetar, tá? Que seja só água, que seja água com polímero, que seja água com gás carbônico, que seja água com H2O, água com gás, enfim, só Deus sabe. Mas eu acho que Papa-Terra não vai ficar barato assim. É uma estrutura muito cara, um campo muito bom para ficar produzindo 19 mil barris por dia. E Atlanta, acho que vão dar um jeito de ficar melhorando. Atlanta tem sinais, tem potencial de performar muito bem, tá certo? Muito melhor do que já tem performado. Belezinha? Então é isso, galera. Acho que eu não tenho... o CAPEX... Não vejo isso tudo, tá? Não vejo isso tudo. Eu acho que tá mais ou menos mantido aqui, um pouco menos. Mas enfim, veremos. O futuro a Deus pertence. E aí eles falam aqui do Free Cash Flow. Acho que isso aqui eles terão uma grande surpresa. Perdão, isso aqui, tá? E aqui também. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Desculpa o vídeo mais longo. Só tava querendo passar aqui. Foi meio bagunçado esse vídeo. Eu tava tentando passar muita informação. Eu só queria realmente explicar isso, tá? E isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado porque não é 23 de OPEX, é um pouco menos. O break-even do EBITDA de fato está na casa de 30, CAPEX está de fato 15, isso o próprio Décio disse. Mas esse jogo aqui todo, tem muita coisa que está aqui, que esse OPEX está muito alto. Tá? A gente não vai ter um OPEX de 23. Tá? A gente vai ter um OPEX de 18, por aí. E aí essa conta toda diminui. Com tudo funcionando bonitinho, isso aqui tá na casa de 50. 52, 53. Não vejo 58 de jeito nenhum. Tá certo? E aí, coisas que eles acham que pode melhorar. O que pode piorar? Riscos para o downside. Petróleo cair. Uma depressão mais rápida do que o esperado. E uma perda de eficiência operacional no offshore. O que pode melhorar? Petróleo subir, melhor liability management, né, pagar as dívidas e aí desinvestir em campos não nucleares, não núcleo. Acho que isso aqui não vai acontecer. Pode acontecer, mas muito pouquinho, porque a empresa já falou isso 50 vezes. Isso aqui vai acontecer. E isso aqui vai acontecer. Seja por uma decisão, seja por um acordo. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui eu acho de certa forma provável, mas isso aqui vai acontecer. Tá? Então o que os caras botam? Para 2026, se o petróleo tiver 70, target é 40. Petróleo 75, target é 52. Petróleo deve ficar nesta faixa. Isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá? Enfim. Aí o pessoal já tá botando até 2050. Eu não vou produzir 2050, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Então eu não vou dizer o que vai acontecer em 2050 com nada. Tá bom? É isso. Desculpa, 40 minutos de vídeo.
muita coisa, eu sei que ficou confuso. Espero que eu tenha sido claro em algum ponto, que tenha valido o tempo de vocês. Um forte abraço a todo mundo. Abraço.